Sejam bem-vindos à nossa aula de meteorologia básica. Hoje vamos desvendar o escudo invisível, a física e a química da camada de ozônio. Baseado nas notas de aula de Reinaldo Haas, UFSC, vamos entender como esse filtro de apenas 3 milímetros protege toda a biosfera terrestre contra o caos radioativo do espaço. Imagine que pudéssemos trazer todo o ozônio da atmosfera para o nível do mar. Ele teria a espessura de apenas 3 moedas empilhadas, 3 milímetros. Essa é a definição física de fragilidade. No passado, o evento Adão, há 42 mil anos, mostrou que uma redução de apenas 10% nessa barreira coincidiu com a extinção dos neandertais, provando que nossa sobrevivência depende desse limite milimétrico. Diferente do clima que vivemos na troposfera, o ozônio atinge seu pico aos 25 km na estratosfera. A concentração é de apenas 12 ppm, partes por milhão. Para visualizar, em uma metrópole de 1 milhão de habitantes, apenas 12 pessoas seriam responsáveis por toda a defesa contra um bombardeio constante. É um gás-traço com uma responsabilidade gigantesca. A radiação solar não é homogênea. O ozônio funciona como uma peneira seletiva. Por UVC, 100 a 280 nanômetros, o mais letal, 100% absorvido. Por UVB, 280 a 315 nanômetros, o vilão das queimaduras e câncer de pele, parcialmente absorvido. Por UVA, 315 a 400 nanômetros, o mais longo passa quase sem interferência. O ozônio se sacrifica para que esses comprimentos de onda curtos não estilhassem nosso DNA. Como o Gordon Dobson mediu isso nos anos 20 sem satélites? Ele usou a diferença de penetração entre o UVA e o UVB. Comparando a luz que deveria chegar com a que de fato chegava ao solo, ele deduziu a espessura lá no alto. Assim surgiu a unidade Dobson. 100 DU equivalem a 1 milímetro de ozônio. A média global é de 300 DU, as nossas 3 moedas de proteção. Diferente de um espelho, o ozônio não reflete a radiação, ele a absorve e se quebra. No ciclo de Chapman, o O3 vira o 2 mais O ao barrar o UV, o sacrifício. Mas a estratosfera é uma usina de reciclagem. Esses estilhaços colidem e formam um novo ozônio em um equilíbrio dinâmico que converte energia luminosa em calor, aquecendo a camada. O equilíbrio foi quebrado pelo CFCS. Na troposfera eles são inertes, mas na estratosfera liberam o cloro. O cloro é um assassino em série catalítico. Ele rouba um oxigênio do ozônio, mas depois o devolve e sai intacto para atacar novamente. Um único átomo de cloro pode destruir 100 mil moléculas de ozônio antes de ser parado. Por que o buraco é no polo se as fábricas estão no norte? O vórtice polar isola a Antártida no inverno como um cofre. A menos 78 graus Celsius, formam-se nuvens de cristais de gelo que servem de base para o cloro se acumular. Quando o Sol volta em setembro, primavera, ele funciona como um gatilho fotônico, liberando todo esse cloro de uma vez. Dados da Estação Brasileira mostram o perigo. Em 2003, o ozônio caiu 65%. Mas a radiação UV no solo não subiu apenas 65%, ela saltou 400%. Como a absorção é exponencial, qualquer pequena rachadura no escudo causa um pico desproporcional de radiação, ameaçando desde o fitoplâncton oceânico até a saúde humana. O Protocolo de Montreal é o exemplo máximo de como a ciência fundamental pode pautar decisões globais. Em 1987, as nações concordaram em banir gradualmente o CFCS, baseadas na evidência de que a atividade industrial estava rompendo o equilíbrio estratosférico. A grande lição aqui é a cooperação internacional. Foi a primeira vez que a humanidade agiu preventivamente para proteger um recurso comum invisível, provando que o monitoramento meteorológico constante é a base para a diplomacia ambiental. O que seria de nós sem Montreal? Simulações mostram que, se tivéssemos continuado a emitir CFCS, o buraco na camada de ozônio seria global em 2050, e não apenas polar. O índice UV em cidades tropicais seria tão alto que causaria queimaduras graves em apenas 5 minutos de exposição ao sol. Além do colapso agrícola massivo, o aquecimento global estaria muito mais avançado, já que os CFCS também são potentes gases de efeito estufa. Evitamos uma catástrofe planetária por meio da ciência e da ação coordenada. A degradação do ozônio geraria um colapso em cadeia.
Na base da vida marinha, o fitoplâncton é atingido. Se eles morrem por excesso de radiação, toda a teia alimentar oceânica sofre um estrangulamento energético. Na saúde humana, o aumento exponencial de câncer e catarata é o alerta imediato. Além disso, o resfriamento da estratosfera altera o gradiente de pressão global, mudando o curso dos ventos e desestabilizando o clima que conhecemos. A lição do ozônio é clara: reações invisíveis a quilômetros de altura decidem nossa sorte aqui embaixo. O sucesso em banir o CFCS mostra que podemos agir, mas nos deixa o alerta. Quais outros resíduos modernos estamos injetando hoje que podem desequilibrar os próximos ciclos vitais do nosso planeta? Recapitulando os pontos fundamentais da nossa aula. 1. O escudo, uma camada de apenas 3 mm, 300 DU na estratosfera. 2. A escassez, uma concentração de apenas 12 ppm, 12 defensores em uma metrópole de 1 milhão. 3. A ameaça, o cloro do CFCS agindo como um assassino catalítico que destrói 100.000 moléculas de ozônio. 4. O gatilho, a primavera antártica e a liberação explosiva do cloro acumulado no inverno. Fica a pergunta: que outras substâncias inofensivas estamos injetando hoje em nossa atmosfera, sem conhecer as reações invisíveis que elas podem desencadear?